A mensagem de hoje vai impactar o nosso coração, os nossos pensamentos e vai nos trazer uma reflexão muito importante, muito forte. Eu costumo dizer assim: a Bíblia Sagrada não pode ser lida como um livro de história, que você lê como fatos que já aconteceram e pronto, fatos mortos. Um livro de histórias são fatos mortos, já passou. A Bíblia Sagrada também não pode ser lida apenas como um livro de profecias, como coisas que vão acontecer e pronto. Não, a Bíblia Sagrada tem que ser vista, entendida e lida como um livro de reflexões. Cada versículo, cada mensagem, cada palavra quer nos dizer muita coisa. Para isso existe a Bíblia, para a gente pegar o texto aqui da Bíblia, olhar para a nossa vida e dizer: o que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso melhorar? O que é que eu preciso fazer para realmente conseguir agradar a Deus? O que está dentro de mim que está errado? Minhas atitudes, minhas decisões, o que é que está me afastando de Deus? É para isso que a Bíblia serve. E hoje nós vamos meditar, vamos refletir na mensagem que está no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26 e versículo de número 14. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26 e versículo 14. Nós vamos falar sobre um personagem bíblico muito famoso, o tal do Judas Iscariotes. Tem gente que quando ouve falar de Judas Iscariotes, já diz logo: é aquele que vai queimar no inferno, porque traiu Jesus. Judas o traidor, Judas o malfeitor. Esse Judas ficou marcado na história como o pior ser humano de toda a história da humanidade, da face da terra. Só que o que Deus vai nos ensinar aqui hoje é muito profundo, porque Deus vai nos mostrar, tenho certeza disso, que Judas não foi o único traidor. Talvez Judas foi apenas o precursor, o primeiro, mas depois de Judas, muitos têm surgido. E talvez a maneira com a qual traem a Jesus, a palavra de Deus, tem sido pior do que o que Judas fez. Então acusar e dizer que Judas vai queimar no quinto, no sexto, no sétimo dos infernos, antes de fazer isso era melhor cada um olhar para si, fazer uma reflexão de suas atitudes, de suas decisões e ver se não está igual ou talvez até pior do que Judas. O título da mensagem é o pacto da traição. Pronto, aqui já nos diz muita coisa. O que significa a palavra pacto? Pacto seria um acordo. Judas não simplesmente entregou Jesus. Judas fez um acordo antes, fez um combinado antes. Judas fez um acordo com pessoas que queriam matar Jesus. E nesse acordo, Judas valorizou mais o que aquelas pessoas lhe ofereceram do que aquilo que Jesus representava para ele. Olha o que diz o texto sagrado. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter
os principais sacerdotes, propôs. Aqui já tem uma coisa importante para a gente entender. A Bíblia está dizendo que um dos 12, chamado Judas Iscariotes, ele foi se encontrar com os principais sacerdotes para firmar o acordo entre eles. O que nós temos que observar aqui? Que Judas, ele era um sujeito muito bem relacionado, porque falar com os principais sacerdotes naquela época era como a pessoa falar com o Papa hoje. É qualquer um que consegue? É qualquer um que vai lá no Vaticano consegue ter acesso ao Papa? Os principais líderes de igrejas evangélicas no Brasil, é qualquer um que consegue chegar e falar com eles? Vou falar com fulano agora, lá, vou lá falar com ele. É assim? Não! Para ter acesso aos principais sacerdotes, a pessoa tinha que ser muito bem relacionada, tinha que ser muito bem quisto, tinha que ser, como eu costumo dizer, vou usar aqui um linguajar simples para todo mundo entender, tinha que ser um cara bacana, um cara bem relacionado, legal. E Judas era esse tipo de gente. Só que aqui nós já encontramos um conflito. Que conflito? Quando a pessoa realmente ela tem um compromisso com Deus, uma comunhão com Deus, com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, ela não consegue ser o cara bacana, que todo mundo gosta, que todo mundo quer perto. Não consegue, por quê? Porque esta pessoa não compactua com as coisas do mundo. Então, quando a pessoa está na igreja, diz que é crente, ele está no culto, participa das coisas da igreja, mas ele é bem quisto por aí, mundo afora, alguma coisa está errada, alguma coisa não está condizente. Porque se o mundo gosta dele, é porque ele agrada ao mundo. A Bíblia Sagrada, através de nosso Senhor Jesus Cristo, traz uma mensagem, se eu não me engano, no Evangelho de João, que diz assim: se o mundo vos odeia, não fique triste por isso, porque primeiro o mundo odiou a mim. Então ali Jesus já está deixando claro que o verdadeiro crente, a pessoa comprometida com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Deus, não vai ser o cara bacana do mundo, não vai. Ela vai ser odiada, ela vai ser perseguida, ela vai ser criticada, vai ser chamada de fanática, vai ser chamada de besta, vai ser chamada de religiosa, de tudo que não presta, termos pejorativos e por aí vai. Mas por quê? Porque ela realmente tem uma preocupação em estar em comunhão com Deus. Judas não. Judas conseguiu falar fácil com os principais sacerdotes. Judas tinha acesso aos nobres, os nobres da época de Herodes, dos romanos. Judas, ele ia e vinha em todos os lugares e ele era bem quisto por todos. Aqui já liga um alerta para mim e para você. Que tipo de crente nós temos sido? O crente que agrada a Deus de verdade e talvez é odiado pelo mundo por causa desta comunhão com Deus? Ou nós somos o crente bacana, que dentro da igreja diz que está agradando a Deus, mas saiu da porta para fora, agrada os amigos, agrada os colegas de trabalho, agrada a família, ele faz de tudo para agradar todo mundo, mas se esquece
que na maioria das vezes, para agradar todo mundo, ele vai ter que desagradar a Deus. Ele vai desagradar a Deus. Então Judas conseguiu falar fácil com os principais sacerdotes, marcou o encontro, foi, e ele disse, Judas propôs. O que Judas propôs? Versículo 15: que me quereis dar? E eu vulo entregarei. Então Judas chegou para os principais sacerdotes e disse: vem cá, o que vocês querem me dar para me entregar a ele? Jesus, que eu ando com ele, o mestre, o Nazareno. O que vocês querem me dar? Aí vem algo muito forte agora. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Esse foi o preço que Judas vendeu Jesus. 30 moedas de prata. Ouvindo assim, 30 moedas de prata, parece ser um bom valor, né? Claro que isso não significa que era motivo de Judas vender Jesus. Falando assim, parece que é um valor considerável. Só que a Bíblia, ela me dá a instrução de quanto significava esse valor. O que dava para fazer com esse valor? E aí, quando nós vemos essa instrução, nós chegamos à conclusão do quanto Jesus valia aos olhos de Judas. O quanto Jesus representava na visão de Judas. Lá em Êxodo, capítulo de número, você que está aí na sua casa, volte aí a sua Bíblia. Êxodo, capítulo de número 21. Está logo no comecinho, é o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo de número 21 e versículo de número 32. Êxodo 21, 32. Olha o que dava para comprar, o que dava para fazer, o que significava o valor de 30 moedas de prata ou 30 ciclos de prata. Olha o que diz: se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o boi de alguém ferir um escravo de outro alguém, ou uma escrava de outro alguém, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Então 30 moedas de prata ou 30 ciclos de prata era o valor para pagar o que mesmo? Era o valor que representava o quê? O preço de quem? De um escravo. Está aqui no versículo 32. Se o boi de alguém ferisse um escravo de outro alguém, então o dono do boi tinha que pagar 30 ciclos de prata para o dono do escravo. Judas vendeu Jesus pelo preço de um escravo. Olha o que Jesus significava para Judas: nada. Não estou dizendo para você que vender Jesus estava certo. Eu estou mostrando para você que a atitude de Judas foi pior do que muitos de nós imaginávamos. Ele vendeu Jesus pelo preço de um escravo. Um escravo naquela época era nada, era lixo. Judas vende Jesus como nada, como preço de um escravo. Judas troca Jesus pelo preço de um escravo. 30 moedas de prata.
Judas deixou claro que era aquilo que Jesus valia para ele. E a pergunta para nós hoje é: quanto que Jesus vale para nós? Por qual valor nós temos vendido Jesus? Por qual valor nós temos vendido a salvação da nossa alma? Qual é o valor? Qual é o motivo que você está trocando a salvação de sua alma por alguma coisa deste mundo? O que é que você tem dado mais valor do que a presença de Deus em sua vida? Do que a presença de Jesus em sua vida? Do que o seu nome escrito no livro da vida? Quem você coloca em primeiro lugar? O que você coloca em primeiro lugar? A salvação da sua alma, seu nome escrito no livro da vida eterna, ou alguma coisa deste mundo? Se for alguma coisa deste mundo, é esse o preço que Jesus vale para você. Uma prostituição talvez vale mais para você do que Jesus. Você vende ele por uma prostituição. Você vende ele por um cigarro de maconha. Falando assim, a gente vê que Judas ainda considerou mais a Jesus do que muitos de nós hoje. Talvez você vende Jesus pelo seu trabalho. Você troca a salvação de sua alma pelo seu trabalho, porque o seu trabalho é mais importante para você do que o seu nome escrito no livro da vida. Você troca a presença de Deus pelo seu trabalho. Aí tem gente que ficou brava agora. É só você ver o que você dá mais valor. Se o que você dá mais valor é estar no culto, é buscando a Deus, é tendo comunhão com Deus, ou é estar no trabalho. Não seja ignorante não, faça uma reflexão. Como eu falei no início do texto, a mensagem hoje seria reflexiva. O que é mais valioso para você? Para Judas foi 30 moedas de prata. E para você? O que é mais precioso para você? Por quanto você está vendendo a sua alma? Por quanto você está vendendo a sua salvação? Interessante que lá em Mateus capítulo 4, Satanás tentou negociar com Jesus. Satanás tentou comprar Jesus, mas Jesus não se vendeu. Jesus disse para Satanás que aquilo que Deus tinha preparado para ele era muito maior do que qualquer oferta que Satanás lhe fizesse. E o que Satanás chegou a oferecer para Jesus? Todos os reinos do mundo inteiro. Mas Jesus disse para Satanás: arreda-te. Jesus disse: eu não troco, eu não vendo, eu não negocio aquilo que Deus prometeu, preparou para mim. Eu não troco por nada deste mundo. E quantos de nós trocamos as coisas de Deus, a presença de Deus, por qualquer coisa nesse mundo? Quantos de nós trocamos as coisas de Deus pelas coisas desse mundo? É só cada um fazer a reflexão. O dia de estar no culto, por exemplo, qualquer coisinha que aparece para a pessoa fazer é mais importante para ela do que estar no culto. A visita que chega em casa no dia do culto é mais importante do que ela ir no culto. Esse é o preço que você está vendendo Jesus, para agradar uma visita. O passeio, é o passeio que eu vou fazer. O passeio é mais importante do que o culto de adoração. Eu estou cansado hoje. O cansaço para ela é mais valioso. O descansar é mais valioso do que a presença de Deus. É só a gente refletir. Se Judas vai queimar no quinto dos infernos, tem muita gente que vai queimar nos oitavos. Porque Judas ainda vendeu Jesus por 30 moedas de prata, pelo preço de um escravo. Judas via Jesus como um escravo, por isso que ele vendeu pelo preço de um escravo. Se Judas visse Jesus como um nobre, você acha que ele ia aceitar o preço de um escravo? Não ia. Ele ia querer mais dinheiro, ele ia querer um valor maior, ele queria muito mais. Mas ele via Jesus como um escravo.
Ele vendeu Jesus pelo preço de um escravo. Mas talvez ainda fez melhor do que muita gente faz hoje. Do que muitas pessoas fazem hoje. Então aqui diz para mim que Jesus foi vendido pelo preço de um escravo. A pergunta é: por qual valor você está vendendo Jesus? Por quanto você está negociando sua alma? Sua salvação? Pelo que você está trocando? Pela mentira. Tem gente que está vendendo a salvação dela pela mentira. A mentira é mais preciosa para ela do que a salvação da alma dela. Meu Deus do céu. Olha que interessante aqui no livro de Zacarias. O profeta Zacarias está bem no finalzinho do Antigo Testamento. Se você for em Mateus, você vai voltar um pouquinho. Você vai chegar em Malaquias, né? Logo antes de Malaquias é Zacarias. Zacarias capítulo 11. Zacarias capítulo 11. Zacarias capítulo 11. Olha que revelação profunda nós temos aqui. Também sobre o valor que venderam Jesus naquela época e pelo valor que vendem Jesus hoje. Muita gente está vendendo Jesus, a salvação, hoje. Zacarias capítulo 11, lá no versículo 4, a mensagem, o título é A Parábola do Bom Pastor. A Parábola do Bom Pastor. Aqui, Deus vai falar com Zacarias, como que Zacarias deveria fazer para cuidar das ovelhas, como que Zacarias deveria agir, porém tudo que Deus fala para Zacarias fazer, era uma alusão, era uma tipificação do que Cristo faria, do que Jesus faria com as pessoas, pastoreando. Lembra que Jesus lá em João capítulo 10 disse: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Não é isso que está escrito em João 10? Então aqui em Zacarias 11 é uma analogia, é uma tipificação de como Zacarias deveria agir com o povo, como profeta, e como Jesus iria agir também. Era um exemplo, Zacarias, Jesus, como se eles fossem fazer a mesma coisa, como que Deus orientava eles a fazer. Lá em Zacarias capítulo 11, a partir do versículo 7, presta bastante atenção nessa mensagem, porque nós estamos falando do preço que Judas vendeu Jesus. Nós estamos falando do valor que você, eu, temos vendido Jesus hoje. Por qual valor nós temos negociado a salvação da nossa alma? O nosso nome no livro da vida eterna, pelo que a gente está trocando? Olha o que diz aqui no versículo 7, Zacarias 11, 7. Deus orientando Zacarias: apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas. Já que ele ia pastorear a ovelha, tinha que ter uma vara, o cajado, para corrigir, para orientar a ovelha, para cuidar das ovelhas. Então o profeta diz: tomei para mim 2 varas. A uma chamei o quê? Graça. Olha a graça aí. A uma chamei graça, e a outra união, e apacentei as ovelhas. A mesma coisa que Zacarias estava fazendo, iria fazer, é exatamente o papel de Jesus Cristo, que veio como bom pastor para pastorear, apacentar as ovelhas, aquelas pessoas que estavam perdidas. Lembra que Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para quem está bem, eu vim para quem está mal. O que está escrito aí? Apacentai as ovelhas
No versículo 7, apacentai as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho, aqueles que estão perdidos, aqueles que já estão condenados ao sofrimento, à morte eterna. Pastoreia essas ovelhas, apacenta essas ovelhas, dando para elas a oportunidade de salvação, dando para elas a oportunidade de vida eterna. Não foi isso que Jesus veio fazer? Não foi isso? Jesus não veio trazer a oportunidade de vida eterna para todos nós, que já estávamos condenados à morte eterna, mas o sacrifício de Cristo no Calvário, o sangue que Ele derramou, não cobre os nossos pecados, nos permitindo o acesso ao trono de Deus, ao livro da vida, a salvação de nossa alma. Então Zacarias recebe a instrução de Deus, e ele toma duas varas, a uma ele chama graça, e a outra ele chama união. Cristo Jesus também vem com essas duas varas, a graça e a união. Vamos continuar aqui? Vamos continuar? Versículo 8. O 8 diz assim: dei cabo dos 3 pastores num mês. Isso aqui nos dá a entender que Zacarias tinha os seus auxiliares, ou o próprio Senhor Deus tinha ali outros pastores que não estavam fazendo conforme Deus orientava, como Deus queria. Dei cabo dos 3 pastores num mês. Agora olha que interessante. Então, presta atenção. Então, perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. Então o Zacarias, o profeta, ele fez o quê? Perdeu a paciência. Por que o pastor perde a paciência com a ovelha? Que tipo de ovelha que o pastor perde a paciência com ela? Com a rebelde, com a desobediente. Lembrando que Zacarias estava figurando ali a pessoa de quem? De Cristo. E assim tem acontecido também hoje. Jesus tem perdido a paciência com muitas pessoas, porque são ovelhas rebeldes, são ovelhas desobedientes. Jesus está querendo conduzir ali para a salvação, e a pessoa insiste em caminhar para a morte. Jesus quer proporcionar uma vida abençoada, mas a pessoa insiste em viver naquilo que não agrada a Deus. Então o pastor aqui está dizendo: perdi a paciência com as ovelhas, e outras delas se cansaram de mim. Quantos estão cansados de servir a Deus hoje? Quantos estão servindo a Deus, ou dizem que estão servindo a Deus apenas por uma questão religiosa, por um protocolo? Não, porque eu falei que sou crente, agora eu tenho que levar isso adiante. Quantas estão servindo a Deus apenas figuradamente, porque não tem tido compromisso nenhum, comprometimento nenhum com Deus? Nada. Jesus não vale nada para elas. Vocês acham que Judas servia a Jesus de verdade? Se ele servisse a Jesus de verdade, em primeiro lugar, ele não venderia Jesus, e em segundo lugar, ele não venderia Jesus pelo preço de um escravo. Como nada. Quanto Jesus vale para você? É uma pergunta que você vai ficar meditando. Quanto Jesus vale para você? Qual o valor de Jesus na sua vida? Qual o valor do seu nome escrito no livro da salvação? Porque se você não sabe, só Jesus pode escrever o nome das pessoas no livro da salvação. Então o valor que Jesus tem para mim significa o mesmo valor da salvação da minha alma, porque só Ele pode escrever o nome no livro da vida, no livro da salvação. Qual o valor do seu nome no livro da vida? Qual o valor de Jesus na sua vida? Pelo que você tem negociado Jesus? Só você refletir. Reflete as suas atitudes, as suas decisões.
as suas escolhas. Ali você vai descobrir quanto Jesus vale para você. O que a salvação representa para você? Para Judas valia quanto? 30 moedas de prata, que significava o preço de quê? De um escravo. Jesus, para Judas, Jesus valia o preço de um escravo. De um escravo. Então aqui o pastor está dizendo que ficou o quê? Perdeu a paciência com as ovelhas. E também elas estavam o quê? Cansadas de mim. Versículo 9. Versículo 9. Olha o que o pastor falou. Tanto Zacarias quanto Jesus. Então, disse eu, não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Você que está lendo em casa, está escrito isso aí? Olha aqui, ó. A pessoa não quer obedecer, a pessoa não quer dar o devido valor para Jesus, a pessoa não quer dar o devido valor para a salvação. Então o pastor, que é Jesus, olha para essa pessoa e diz: o que quer morrer, então que morra. Que morra. Que morte que ele está falando? A morte eterna. Não quer ir para o céu, não? Quer ir para o fogo? Então que vá. Que vá. Eu costumo dizer o seguinte: muitas pessoas têm uma impressão errada de Jesus. Muitas pessoas têm uma impressão errada de Jesus. Isso, vem Jesus como bonzinho. Sabe aquela pessoa assim, bonzinha? Sabe, aquele que, meu Deus do céu, eu não consigo ver Jesus assim. Jesus era firme. Jesus, ele pregava com amor. Amor significa se importar com o próximo. Tanto é que ele deu a sua própria vida por nós. Ele deu a sua vida pelas pessoas. Então Jesus, ele era firme, ele pregava com amor, mas ele era firme, ele era duro. E nós temos muitos exemplos da forma que Jesus agia. Por exemplo, quando Jesus estava naquele casamento em Caná da Galileia e o vinho acabou, Maria, mãe de Jesus, foi falar com ele: ô meu filho, eles não têm mais vinho, faz alguma coisa, e não sei o que. Jesus olhou para ela e disse: o que tenho eu contigo, mulher? Preste bastante atenção. Jesus olha para ela e diz: o que tenho eu contigo, mulher? Cadê o bonzinho? Cadê o... Com a mãe. Cadê o bonzinho? Não que Jesus era mau. Eu estou tentando mostrar para você que está conosco hoje, nesta palavra, nessa mensagem, que essa ideia, esse Jesus que pintaram para você, é mentira. É mentira. O nosso Jesus é o nosso Salvador. Ele é bom sim, ele é amor sim. Só que esse bonzinho, sabe, esse que aceita tudo, porque é esse Jesus que pintam para as pessoas hoje. Você pode fazer o que quiser, que Jesus continua te abraçando e te salvando. É a famosa graça deturpada que pregam por aí. Você pode ser o capeta, mas Deus continua sendo seu pai, que te protege, te ama e te ajuda e cuida de você. É assim que pregam hoje. Como é que pregam a graça hoje? Como se fosse uma absolvição total e completa de todos os erros que a pessoa comete, continua cometendo e não se arrepende. E a graça não é isso. A graça é a oportunidade de receber o perdão de Deus pelos pecados que eu cometi no período da ignorância, que eventualmente, de uma forma inconsciente, eu posso até cometê-los no meu presente,
mas eu fiz um concerto com Deus. Eu aceitei o perdão de Deus, eu abandonei o pecado, eu me tornei uma nova criatura. Isso é o verdadeiro significado da graça. É isso. Então, outro exemplo que nós temos de Jesus, quando ele chega no templo em Jerusalém, e os mercadores estavam vendendo os animais para o sacrifício ali dentro do templo, e Jesus vê aquelas bancas de negociata lá, dinheiro para lá, animal para cá, e o povo comprando, vendendo. A Bíblia fala que ele pega, faz um arrazoague, um chicote, uma espécie de chicote, e ele sai metendo o pé nas mesas de todos os cambistas, dos vendedores, ele sai derrubando tudo, dando chicotada nos vendedores, tudo, ele sai quebrando tudo. Cadê o bonzinho? Cadê? Viu como pintaram uma imagem mentirosa sobre Jesus? Mas é o inimigo que quer que a pessoa pense assim. Porque enquanto a pessoa pensar assim, que Jesus é o bonzinho e que ela é o filho coitado, ela é o filho coitado. Já viu o filho coitado? Hoje em dia tem muito disso, né? Tem muita criança crescendo sem respeito nenhum com os pais, com o professor na escola, com as pessoas na rua, porque ela é o filhinho coitado do papai. É aquele que ninguém pode tocar, que ninguém pode mexer, porque é o filhinho coitado do papai. Tem um monte de gente que se sente assim, o filhinho coitado de Deus, que ela pode fazer o que quiser e nada de ruim vai acontecer com ela, porque papai protege, papai livra, papai abençoa, papai cuida. Cuida nada, meu irmão, cuida nada. E está aqui a prova que não cuida. Olha o que o pastor disse, olha o que disse aqui, ó. Tanto o profeta Zacarias, como a representação figurativa aqui de Jesus, que viria logo depois. Olha o que diz: não vos apacentarei, porque é rebelde, é desobediente, não quer compromisso. O que quer morrer, faça o quê? Morra. Morra. Tem mais, hein? O que quer ser destruído, seja. Olha como Jesus está sendo firme, olha como o profeta está sendo firme aqui. Está dizendo, eu quero te proporcionar vida, e vida em quê? Em abundância. Mas você quer o quê? Ser destruído? Problema seu. Então seja. Livre arbítrio. A escolha sempre é nossa. Vamos voltar lá no jardim do Éden, lá atrás. Deus disse a Adão e Eva: aqui tem a árvore da vida, ó, vida eterna. E aqui tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se vocês comerem da árvore da vida, não tem problema, pode comer o quanto quiser, terão vida eterna. Mas nunca toquem na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que tocarem nela, vocês vão o quê? Morrer. Engraçado. Deus não precisava ter colocado aquela árvore lá, né? Do conhecimento do bem e do mal. Automaticamente Adão e Eva não iriam morrer. Mas por que Deus colocou lá? Livre-arbítrio. É como hoje. Ninguém é obrigado a ser ovelha de Jesus, ser discípulo de Jesus, seguir a Jesus. Se quiser, glória a Deus. A pessoa está escolhendo a vida eterna. Agora, se não quiser, se ela quiser morrer, o que está escrito aí em Zacarias, capítulo 11, versículo, é 11, 10, né? Não, é 11, 9, o que está escrito? Se a pessoa quer morrer, então faça o quê? Morra. Bispo Paulo, mas cadê o carinho, cadê o amor? O amor está aqui na pregação, o amor está na instrução, o amor está no sacrifício que Cristo já fez no Calvário, ali está o amor. Ele já deu a sua própria vida para que hoje nós tivéssemos vida, acesso ao trono de Deus, vida eterna. Ali está o amor. Mas se a pessoa quer morrer, que morra. Quer ser destruído? Seja. E ele continuou aqui, ó. E os que restarem, quer dizer o quê? Os que querem morrer, que morram. Os que querem ser destruídos, que sejam. E os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo.
Em outras palavras, isso aí vai virar um inferno, vai virar uma pandemia, vai ser um querendo destruir o outro para se dar bem. Que mundo nós vivemos hoje? O que é que nos cerca hoje? Um comendo a carne do outro para se dar bem. Está aqui, ó. Tudo porque a pessoa está rejeitando o quê? Rejeitando o apacentar de Jesus, o cuidado de Jesus. Tudo isso porque Jesus não vale nada para essas pessoas. Elas trocam Jesus, elas vendem Jesus por qualquer coisa. Elas vendem a salvação delas por qualquer coisa. Qualquer coisa desse mundo é mais preciosa para ela do que Jesus e do que a salvação dela. Então, meu amigo, é isso que está acontecendo. É isso que a Bíblia já tinha dito. Está escrito aqui, está se confirmando. Posso te dizer uma coisa? Judas Iscariotes, ele ainda foi melhor do que muita gente tem sido para com Jesus. Judas Iscariotes foi um santo perto do que muita gente tem feito com Jesus hoje em dia. Pelo preço que muita gente tem vendido a salvação. Tem gente que deixa de buscar a Deus para ficar assistindo televisão, rapaz. Tem gente que deixa de ler a Bíblia para fazer qualquer outra coisa deste mundo, para jogar videogame. Não que eu não goste, bacana, legal, mas a hora de Jesus, a hora de Deus é sagrada. Jesus tem que ser mais precioso, mais importante do que qualquer coisa deste mundo, porque qualquer coisa deste mundo que se torna para mim mais importante para Jesus, é por aquele preço que eu estou vendendo Jesus, por aquele preço que eu estou vendendo Jesus. Continua comigo. Então olha o que aconteceu. Então aqui o pastor perdeu o que mesmo? A paciência. E disse: o que quer ser destruído, seja. O que quer morrer, que morra. E o que sobrar desses aí, cada um coma a carne do outro. Que isso aí vira um inferno. Versículo 10, olha que forte o 10. Tomei a vara, chamada o quê? Graça. E fiz o quê? E a quebrei. Olha o pastor falando, o profeta aqui, Zacarias, e também fazendo alusão a Cristo. Tomei a vara chamada graça e a quebrei. O que é graça? O que é graça? A palavra graça significa o quê? Favor não merecido. Então, o que está dizendo aqui a mensagem? Que as pessoas rejeitaram receber de Deus um favor que elas não mereciam. Elas já não mereciam. Nenhum de nós merece a vida eterna. Nenhum de nós merece a salvação. Mas pela graça, quer dizer, um favor que não merecemos, podemos receber a vida eterna, a salvação. Mas muitos de nós têm feito o quê? Rejeitado, vendido a Jesus como Judas fez. Então o que o pastor está dizendo? O que Jesus está dizendo? Peguei a vara chamada graça e quebrei. Já que não interessa para você, já que você não quer aceitar aquilo que você nem merece, eu estou querendo te dar, mesmo sem você merecer. Já que você não quer, eu quebro essa vara então. Acabou. Para muita gente está acontecendo isso aqui, ó. Com muitas pessoas, o nosso bom pastor, que é Cristo Jesus, já perdeu a paciência. Já perdeu a paciência. Por quê? Porque Cristo Jesus vem tentando pastorear, vem tentando apacentar, vem tentando guiar, vem tentando cuidar, mas a pessoa não deixa, ela não quer, ela não aceita. Qualquer coisa nesse mundo é mais preciosa para ela do que as coisas de Deus, do que a palavra de Deus, do que a comunhão com Deus. Tomei a vara chamada graça e a quebrei para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia, e as pobres do rebanho que fizeram caso de mim, reconheceram que isto era a palavra de quem? Do Senhor. Então, aparentemente, tirando aquelas que queriam morrer mesmo, aquelas que queriam ser destruídas e por aí vai,
aparentemente ficou algumas ovelhas pobres que fizeram caso do profeta, que fizeram caso de Jesus. Dentre esses, levando lá no Mateus 26, dentre esses, tinha um dos 12 chamado quem? Judas, que aparentemente tinha feito caso de quem? De Jesus. Ele não andava com Jesus? Ele não estava caminhando ali no ministério de Jesus? Então, para quem olhava, aparentemente, ele tinha feito caso do que Jesus falava, do que Jesus ensinava. Para quem olhava para Judas, via ele como o quê? Como um homem de Deus, um homem santo. Aparentemente, ele fazia caso de quem? De Jesus. Agora, olha que interessante. Versículo 12. Eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário. E se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Aqueles que aparentemente estavam considerando Jesus, vendeu ele por quanto? 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era o preço do quê? De um escravo. Então aqueles que aparentemente estavam considerando Jesus, viam Jesus pelo preço de um escravo. Assim é hoje. Quantos de nós aparentemente estamos considerando Jesus? Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador, Jesus é meu mestre. Como é que Judas falou com Jesus quando ele chegou no jardim do Getsemane? Que ele foi levar os soldados? Ele chegou, na hora que ele chegou, ele falou uma frase com Jesus. Qual que foi? Salve, mestre. Foi assim que ele falou com Jesus. Quanta gente fala hoje, não, Jesus é meu mestre, é meu guia. Mas você vai ver, essa pessoa está vendendo Jesus pelo preço de um escravo. Está trocando Jesus por um preço de um escravo, ou muito menos. Tem gente que está trocando Jesus por muito menos, por qualquer porcaria desse mundo. A pessoa está vendendo Jesus, está trocando Jesus, está vendendo a salvação dela por muito menos. Então aqueles que aparentemente fizeram caso do Senhor, quando o Senhor falou, olha, vê se vos parece bem, me dá o meu salário. Em outras palavras, quanto que eu valho para você? Aí pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. O valor de quê? De um escravo. Lê comigo no versículo 13. Então o Senhor me disse, então Deus falou com o profeta, arroja isso aonde? Ao oleiro. Vocês se lembram quando Judas foi devolver as 30 moedas de prata para os principais sacerdotes? Que ele sentiu remorso de ter vendido Jesus. Ele não se arrependeu, ele teve remorso. Está escrito isso na Bíblia. É diferente o remorso do arrependimento. O remorso é momentâneo, o arrependimento é verdadeiro, é para sempre. Aí ele foi devolver, os sacerdotes não aceitaram. Aí ele falou, não, mas aí é preço de sangue. Aí o sacerdote, isso é problema seu. Quem negociou ele foi quem? Foi você. Quem vendeu ele por um preço de um escravo foi quem? Foi você, isso é problema seu. A Bíblia fala que Judas atirou aquelas moedas no templo, e os sacerdotes pegaram as moedas e compraram um lugar, um terreno, chamado Campo dos Oleiros. O Campo dos Oleiros era um lugar, um terreno, onde os oleiros trabalhavam. O que é um oleiro? Aquele que trabalha o barro, faz peças de barro. Naquela época era o trabalhador menos valorizado, que recebia menos, o que valia menos. O salário deles era muito baixo, então o terreno que eles trabalhavam era o pior de todos. Os sacerdotes compraram o Campo dos Oleiros, e dizem as histórias, enfim, que aquele lugar era tão insignificante que os sacerdotes, as pessoas fizeram daquele lugar um cemitério de enterrar forasteiros. De tão insignificante. Então olha aqui se cumprindo o que está em Zacarias, exatamente o que está lá nos evangelhos.
Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro. Agora o Senhor fala, talvez com uma ironia aqui na maneira de colocar as palavras, para a gente entender o quanto nós, seres humanos, temos feito pouco caso do nosso Salvador Jesus Cristo, da oportunidade, da graça de Deus na nossa vida. Olha o que o Senhor fala: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Entendeu a ironia aí? Porque o Senhor estava dizendo: eu fui avaliado por eles pelo preço de um escravo. Quando ele fala magnífico, ele não está falando de um preço alto, grande, bacana, importante, não. Ele está falando, sabe, com ironia. Quando você quer ironizar alguma coisa, arroja ao oleiro, quer dizer, naquele lugar onde é que qualquer moeda vale alguma coisa, porque lá é desprezível, esse valor que eu fui avaliado por essas pessoas, essa insignificância, esse desprezo que as pessoas têm tido comigo. Joga isso para lá. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor, exatamente como o Judas fez. Então, quebrei a segunda vara, chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Por que romper a irmandade? Israel era um só, era um povo, o povo hebreu. Só que parte do povo se corrompeu. Então ficou o povo de Judá e o povo de Israel. Os descendentes de Israel, israelenses. Os descendentes de israelitas, né? Os descendentes de Judá, os judeus. Hoje nós temos essa divisão. Nem todo mundo que nasce em Israel é judeu, não. Ser judeu significa ser religioso. Significa ter compromisso com os mandamentos, com os ensinamentos de Deus. Ser israelita ou israelense significa ter nascido do povo de Israel. Então Deus também, o Senhor, o nosso Senhor Jesus, Ele quebrou a vara chamada união. Quer dizer, até dentro do povo escolhido, teve que fazer uma separação entre aqueles que estão dispostos a colocar o Senhor acima de tudo e aqueles que vendem o Senhor por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Então a mensagem desse domingo é a seguinte, meus irmãos: qual é o preço, qual é o valor que você tem vendido Jesus? Qual é o valor que você tem vendido a salvação de sua alma? Judas vendeu por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Por qual valor você tem vendido? Por uma amizade? Tem gente que vende Jesus por uma amizade, por um namorado. Tem gente que vende Jesus, que mais? Por um cigarro. Tem gente que vende Jesus, Tem gente que vende Jesus por um emprego, por um trabalho. Tem gente que negocia a salvação de sua alma por um adultério, por uma prostituição. Sim! Tem gente que negocia o seu nome escrito no livro da vida eterna por uma mentira. E por aí vai. Tem gente que negocia, vende Jesus por um passeio, vende Jesus por um cansaço. Olha o que Jesus vale para você, menos do que valia para Judas. Para Judas ainda valia o preço de um escravo. Muitos de nós hoje em dia, Jesus tem valido menos ainda para nós. Nada, nada. A salvação proposta por Deus tem valido nada, porque se tivesse valendo alguma coisa, as pessoas não estavam vendendo, trocando pelas coisas desse mundo, não estava negociando. Não dá para ser de Deus e ao mesmo tempo ser o crente bacana. Não dá para ser o cara bacana, não, e ser de Deus ao mesmo tempo. Não dá, não dá, não dá. Ou eu sou de Deus, ou eu vou trocar pelas coisas deste mundo. Vou vender a minha salvação pelas coisas deste mundo. Não dá para ser as duas coisas. Que cada um de nós possamos fazer essa reflexão. Porque se nós acharmos que Judas não merecia ir para o céu, porque foi um traidor,
tem muitos de nós que está pior do que Judas. Espero que você tenha recebido no seu coração essa mensagem, que você possa remoer aí, meditar, que você possa pensar, refletir, e você possa entender como que Jesus tem sido visto por você, quanto ele vale para você, quanto a salvação de sua alma vale para você, pelo que é que você tem negociado a sua alma. E assim, com certeza, se você fizer uma reflexão profunda, eu creio que você vai tomar uma decisão certa e vai assumir um compromisso verdadeiro com Cristo a partir de hoje. Livre arbítrio. Mas se a pessoa que quiser morrer, o que a Bíblia diz para ela hoje? Quer morrer? Morra. Ah, mas e a pena e a dó? Não tem isso com Jesus. Quer ser destruído? Seja. E os que ficarem? Cada um coma a carne do próximo, do outro. Deus me livre. Vamos fazer uma oração? Fica de pé no seu lugar aí na sua casa. A mensagem de hoje foi um pouco pesada, dura, né? Mas está na hora, não está? Chega de mimimi, né? Chega de palavrinha bonitinha, Jesus ama todo mundo. Claro que ele ama. Você já sabe disso. Jesus é bom. Claro que ele é. Você já sabe disso também. Eu não preciso ficar dizendo isso para ninguém. Todo mundo já sabe. Então o que a gente tem que ouvir? Aquilo que a gente não ouviu ainda. Aquilo que a gente não ouviu. A Bíblia diz que o pai que ama, ele corrige, ele repreende. Por quê? Porque ele quer que o filho siga o bom caminho. Então hoje Deus está repreendendo, está corrigindo. Deus está dizendo para nós que infelizmente, para a maioria dos que hoje se dizem crentes, Jesus não está valendo o preço nem de um escravo para elas. Elas estão negociando Jesus por muito menos. Estão vendendo a salvação por muito menos, por qualquer coisa. Depois não adianta chorar. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos.